94. Fault College capítulo 899 Energia vs Energia Cinética Autor, Senhor do Espelho. Esse capítulo veio de novelbeam.com. Não se esqueça de conferir o site. Horizon correu para a frente de um escritório. A porta do escritório estava devastada, mas ele ainda estava furioso. Balançando o grande alicate mecânico na mão esquerda e batendo contra a porta de metal. Quebra, adicionando inúmeras cicatrizes novas a essa porta. Olhando para sua familiaridade, obviamente não era a primeira vez. Houve um alarme estridente na porta mecânica, e então ela deslizou para se abrir. Lu Huisong entrou correndo e gritou com as pessoas no escritório: Zhang Jiarui, me explique. Que diabos você está brincando? Lá dentro estava um homem robusto. Ele tinha pelo menos 185 centímetros de altura e usava um colete preto. Os músculos de aço do corpo dele pareciam estourar o colete. Os pelos em sua cabeça pareciam agulhas de aço. A barba rasa na parte superior da barba dava um pouco de ar de durão. Se tal pessoa aparecesse no alojamento ou no ginásio, não haveria violação alguma. No entanto, agora esse homem grande e forte está diante de vários quadros negros e telas de luz holográficas, cheias de fórmulas densas de dados, além de visões em seção transversal de partes mecânicas completamente incompreensíveis. O que é ainda mais inaceitável é que ele realmente usa óculos que não combinam com seu triângulo invertido padrão. Vendo Horizon entrando correndo, o homem forte chamado Zhang Jiarui tirou os óculos e exibiu um sorriso selvagem. Cheio de provocação, o que eu fiz? É muito simples, eu terminei o protótipo do Thor Mecha, e foi há 5 minutos. O consultor de engenharia que acabou de chegar foi submetido para assinatura e finalização. Eu disse há muito tempo que apenas armas de energia podem representar a tendência de desenvolvimento de armas hoje. Armas grandes e volumosas de energia cinética deveriam ter sido jogadas no lixo há muito tempo. Sumiu. Seu desgraçado. Você não consegue completar uma transformação dessas em uma noite. Horizon gritou, ficando na frente de Zhang Jiarui, embora ele também fosse musculoso e robusto, afinal, sua altura era baixa. O ímpeto também foi superado. Claro, já concluí o projeto e fabrico de todo o esquema de transmissão de energia do Thor, do motor ao escudo e ao canhão turbo laser antes. As 4 artilharias Punisher calibre 250 mm que penduraram no Thor há alguns dias, que estão literalmente desligando, só estão fingindo. Isso é um completo desperdício de espaço e o compartimento de munição já foi convertido em um sistema de energia adicional há muito tempo. Zhang Jiarui riu. Ele clicou no computador, e uma majestosa imagem gigante de mecha foi projetada na projeção holográfica. De acordo com os dados, esse mecha tem 20 metros de altura, e seu comprimento e largura são quase iguais à altura. É completamente um pedaço metálico aterrorizante. Os 2 enormes pés mecânicos são curtos e resistentes, e os pés em forma de pinça proporcionam um efeito de aderência muito estável. Os braços dessa mecha são equipados com um canhão de feixe de partículas embutido em 2 opções, o martelo de Thor, extremamente poderoso. Também há 4 canhões turbolaser de alta resistência instalados na parte traseira. O mecha inteiro é simplesmente uma plataforma de armas com poder de fogo poderoso no coração, e até algumas fragatas não conseguem atingir esse nível de poder de fogo. Você viu? Só armas de energia podem integrar o poderoso sistema de energia de Thor em um só. Não há suprimento de munição, não é necessário carregar extra, e uma eficácia de combate poderosa pode ser exercida imediatamente. Puff. Zhang Jiarui começou a rir alto. Horizon deu um soco tão forte no estômago dele que quase cuspiu o peito de tomate que tinha comido no almoço. Seu desgraçado. Apenas as ogivas pesadas das armas cinéticas e a fumaça de pólvora que se espalha são a verdadeira essência de Thor. E você também perdeu meu novo míssil Javelin Cluster Thor, não foi? Horizon raid quando ele conseguiu. Outro percute acertou Zhang Jiarui no rosto. Engenheiros e técnicos do Departamento de Engenharia e Técnico Externo são comuns. Eles pegaram o cara que conheciam e correram para longe para ir ao teatro.
Algumas pessoas pegaram o troco e começaram a abrir, e havia uma situação normal. No barulho, Zhang Jiarui, que venceu 4 derrotas, Song usou seus grandes alicates para ganhar 3 vitórias e nenhuma derrota ou algo assim. Zhang Jiarui recuperou suas forças, chutou a barriga gorda de Hori Xuang, chutou ele vários metros para longe como uma bola, e então rugiu para ele, batendo e gritando: Turbo Laser. A arma originalmente tem dupla função. O míssil cluster de lançamento que você instalou adicionou mais 4,7 toneladas de peso. Você vai carregar ele mesmo. Aproveitando sua altura, ele também chutou Hori Xuang contra uma cabaça rolante. Quando deu 2 passos à frente para compensar mais 2 golpes, Hori Xuang levantou o alicate mecânico e bateu nele. Na ponta dos pés, Zhang Jiarui gemeu de dor. Então Song bateu no estômago de Zhang Jiarui com um estrondo, como um pedaço de ferro rolando, e gritou alto: será que seu canhão turbo laser pode romper a armadura do Adit? Eu vou puni-lo. O projétil perfurante de núcleo pesado de 600 libras combinado com artilharia suficiente. Então o Thor será seguido por 20 caminhões de suprimentos. Zhang Jiarui socou Song na ponte do nariz. Esse é departamento de logística. Song pulou e bateu a testa no queixo de Zhang Jiarui. O canhão turbolaser pode ajustar a concentração do gás explosivo e aumentar o coeficiente de explosão em 1,14. Zhang Jiarui chutou com força. O poder de fogo de uma unidade da artilharia do Justiceiro é suficiente para suprimir pelo menos 5 ATTs. Song pulou e deu um soco. Se você não conseguir resolver o problema da munição para armas cinéticas, sempre será uma porcaria. Seu canhão turbolaser só serve para polir ATT. Os engenheiros e técnicos do departamento de engenharia ao redor observavam os 2 homens musculosos lutando juntos. E o ar estava impregnado com cheiro de suor. À medida que os 2 brigavam cada vez mais, vários termos de dados engenharia mecânica começaram a surgir em suas palavras, e eles começaram a discutir sobre questões acadêmicas com um soco e um chute. Alguns jovens técnicos rapidamente pegaram pequenos cadernos e registraram rapidamente os dados de design que surgiam durante suas lutas. Finalmente Zhang Jiarui agarrou uma das falhas de Lu Ruixuang, segurou seus pés, o levantou e começou a circular. Você me deu um gosto da sua arma cinética, lixo. Após algumas voltas, Zhang Jiarui eliminou Lu Ruixuang. Com um estrondo, Hori Xuang realmente se transformou em uma bala de energia cinética, quebrou o vidro do laboratório e foi jogado para fora, deixando o nariz machucado. Uau! Um grito de criança veio de fora de repente. Ao ouvir esse grito, Zhang Jiarui de repente ficou inquieto, saiu correndo com um único passo e pegou um pedaço de chocolate de uma engenheira que observava. Correndo para fora, só para ver um menino de cerca de 5 anos empurrando um carrinho antigravidade do lado de fora da porta, olhando atônito para Hori Xuang caída no chão. Dentro do carro estava uma garotinha com menos de 2 anos, que obviamente estava assustada com Xuang, que voou como uma bala de canhão e chorava. A raiva de Zhang Jiarui na luta com Xuang acabara de desaparecer, e um sorriso apareceu em seu rosto com olhos meio panda. Seu corpo robusto estava encolhido em uma bola e agachado na frente do carro. Ele levou um chocolate roubado à boca da garotinha e sussurrou suavemente. Divertido, Anha não chora. Anha não chora. O garoto apontou para Xuang e disse a Zhang Jiarui, que saiu correndo. Isso, pai, a mamãe me pediu para te contar sobre o recrutamento da segunda fase da Academia da Força. Então, o que o tio Xuang está fazendo? Fault School capítulo 900 Consultor de engenharia. Oh, tio Xuang, ele caiu acidentalmente enquanto fazia um experimento agora há pouco. Zhang Jiarui coçou a cabeça e disse. O garoto olhou para Xuang, que ainda estava deitado no chão, e para a janela que estava a mais de 1 metro do chão que ele havia atirado agora. Ele não acreditava o quanto caiu para conseguir aquela energia cinética, refeito das balas de canhão. Nesse momento, a menininha parou de chorar ao ver o chocolate e estava feliz lambendo o chocolate. O garoto então disse, mamãe disse que, já que despertei a força, devo ir para a Academia da Força estudar. Nesse momento, Hori Xuang levantou a cabeça no chão,
Levantou o alicate mecânico, sacudiu e disse: Xiaoxian, tio, mas... Sugiro que pense bem, a Academia da Força é misteriosa demais, nem nossos adultos são. Saiba o que fazer e o que fazer em caso de perigo. Quando a garotinha viu o alicate mecânico de Xuan, imediatamente ficou animada, abraçou o alicate e riu feliz. Mistério também é normal. Afinal, a própria força é muito misteriosa, e não é surpreendente que seja o segredo máximo do nosso país. Zhang Jiaru empurra o Xuan para trás. Xuan se sentou de repente, então eu disse que seu cérebro foi queimado por lasers. Você não entendeu essa guerra até agora. Quando a batalha começou, não miramos diretamente nos Jedi da República Galáctica. Para onde foi o samurai? Quantos cavaleiros Jedi morreram sob nosso exército? São 50 em vez de 100. Você realmente quer que Xiao Sheng enfrente essas coisas? Zhang Jiaru disse severamente. Então por que você não fala daqueles soldados comuns que morreram? Tem mais. O governador Tang Xiao e o primeiro-ministro Francis disseram muitas vezes em seus discursos públicos que esta guerra é muito importante para nossa quarta civilização. Dito isso, é uma guerra de apostas na sorte do país. Se você vencer, vai prosperar, e se perder, vai morrer. Se necessário, posso levar Thor para a linha de frente a qualquer momento, claro, com armas de energia. Song bufou e disse: essa academia da força sempre parece muito estranha. Conheci 2 professores na academia. Graham e Edward. Às vezes vão para a linha de frente para lutar. Eu frente a cara com eles. Eles estão morto. Ele se virou para o garoto e disse: Xiao Shen, escute seu tio Song. Você é uma pessoa sensível à força, o que é definitivamente uma coisa boa. Quando você crescer, seu tio vai fazer um super sensível para você para pessoas sensíveis à força. Mecha. Definitivamente é muito mais seguro do que aqueles cavaleiros Jedi de plebeu com sabres de luz nas mãos. Vou colocar uma arma eletromagnética de alta potência para você. Se você vir algo que não agrade aos olhos, atire. Se meu filho e minha filha não estivessem aqui, eu quebraria sua boca agora mesmo. Zhang Jiaru disse friamente. Então devo ir ou não? O garoto olhou para o pai e ficou um pouco inseguro, mas tenho sonhando ultimamente. Sonhei que alguém me chamava. Zhang Jiarui olhou profundamente para seu filho e disse com voz profunda: vá, criança, esse não é apenas seu dever, mas também seu destino. Ah, então eu vou. A irmã mais velha da casa do tio Xiao também vai. Tio Xiao disse que é justo ser um companheiro. Disse o garoto. Tio Xiao? Major General Xiao Guangua. Aquele chato da oficina do Lotsu que quer tanques e mechas por um tempo. Se Wang murmurou por um tempo. Ok, ele é um militar que deveria saber. Mas, já que ele mandou a filha para cá, deve haver um motivo para ele. Ouça Xiao Sheng e estude bastante quando for lá. Quando você voltar, o tio vai construir um super mecha para você. Zhang Jiaru disse friamente: se você ousar colocar uma metralhadora cinética no seu mecha, eu desmontarei seus alicates. O menino assentiu e disse: então vou voltar para minha mãe. Aliás, minha mãe disse para colocar o Anhan aqui e brincar um pouco. Ela gosta dessas máquinas. Ah, não posso ir agora. Vou encontrar alguém para te acompanhar. Zhang Jiarui coçou a cabeça. Não precisa, pai. O robô motorista sabe onde me levar. O garoto assentiu e se virou. Depois desse episódio, Horizon não se interessou mais por lutar. Ele olhou para a garotinha que estava pendurada em seus alicates mecânicos, a colocou cuidadosamente no chão, virou a cabeça e perguntou: seu garoto, entregue o formulário de estereótipo. Parece orientador? Aquele cara é um esquisito. Não, eu tenho que ir encontrá-lo. Você está me procurando? Veio uma voz. Zhang Jiaru e Song viraram a cabeça e viram um homem gordo com uma barriga grande, de jaleco branco, óculos escuros, grossos e uma barriga grande andando até lá, o que deixou as pessoas um pouco estranhas. Atrás dele, havia 2 tentáculos mecânicos longos. O tentáculo mecânico se estendeu e acenou lentamente no ar. Doutor Otto. Zhang Jiaru assentiu em saudação. Song imediatamente gritou: esse mudou meu design.
Você não deve assinar a solicitação para finalização. Espere até eu bater nele antes de reenviar a inscrição. Só me chame de Dr. Polvo. Um tentáculo nas costas do Dr. Octopus foi colocado humanamente. Polvo. Polvo. A filha pequena de Zhang Jiarui gritou animada enquanto olhava para os tentáculos. Dr. Octopus olhou para ela. Um tentáculo se estendeu, a envolveu suavemente e o segurou alto. A garotinha sorriu feliz. Novamente, segurando os tentáculos mecânicos. Então ele disse aos dois homens musculosos: eu assinei e enviei a inscrição, não desperdicem meu precioso tempo com essas coisinhas. Basta ter tanques de seco para apoio de fogo de longo alcance no campo de batalha, e essa versão do Thor pode ser usada como linha de frente. Pivote. Ok, o assunto acabou, você vem comigo. O tentáculo mecânico colocou o pequeno e relutante Zhang Jiarui, e o Dr. Octopus se virou e saiu, sem dar espaço para discussão. Ei! Você acabou de desistir do meu design assim? Swang rugiu. Ah, ele é um consultor de engenharia enviado pelo planeta Amanhecer, e está pessoalmente assinado e aprovado pelo governador. Claro, ele tem a palavra final. Zhang Jiarui está de muito bom humor, deu um tapinha no ombro de Swang e disse zombeteiro: pega sua artilharia cinética e lixo de volta para dormir. Ah! Garoto fedido, você sempre tem tempo para implorar para o Laozi. Swang pulou e disse irritado: agora é só uma solução temporária. A potência de fogo do canhão turbolaser pode ser substituída por uma plataforma aérea. Mas você não pode usar uma arma de energia cinética de grande calibre em um caça. De repente, com um assobio, os dois tentáculos horríveis atrás do Dr. Octopus se esticaram instantaneamente e pararam a menos de 1 centímetro à frente deles, apenas para ouvir sua voz ficar sombria. Eu disse: esse assunto acabou, você não está ouvindo? Zhang Jiarui e Swang se olharam, suor frio escorrendo de suas testas, ambos fecharam a boca e pararam de falar. Só que a garotinha ainda ria, estendendo a mão para agarrar os tentáculos mecânicos, e ainda gritando: polvo! Polvo! Dr. Octopus retraiu seus tentáculos e disse enquanto caminhava: tenho dois projetos aqui, o Mecha Rhino e o Mecha Abutre. Preciso completar o projeto preliminar e depois levá-lo ao planeta Prisão Sonel para realizar experimentos com esses prisioneiros. Além disso, coloque o projeto de armadura de poder CMC-300 em que você está trabalhando na Tirunhavi Industries também está fundido. Agora, estaremos muito ocupados. O governador aprovou esse projeto. Swang ainda estava um pouco chateado e disse: por isso precisamos colocar as coisas na mesa dele. Dr. Polvo se virou e disse: Fortscrolls capítulo 901 Família da Omniplanet, uma pequena casa, de 3 andares e quadrada, parece um pouco simples e um pouco antiga. Obviamente, as casas são montadas por modularização, e a estética não é levada em conta. Existem muitas casas assim na Cidade do Amanhecer, capital do planeta Dawn, principalmente no oeste da cidade. Costumava ser o centro da cidade, e quando a colônia estava começando a ser construída, as primeiras moradias modulares lançadas por via aérea ficaram nessa área. E como há um rio bem ao lado, nos primeiros dias do desenvolvimento da colônia, economizou muito trabalho para drenagem e coleta de água, além de fornecer muita comida e água para irrigação para áreas agrícolas. O ambiente aqui também é muito bom. Mas depois, com o desenvolvimento da cidade, o rio tornou-se um obstáculo, então a cidade continuou a se expandir para o norte. Mais tarde, até mesmo o centro administrativo do planeta se mudou para o norte da cidade, e o oeste da cidade tornou-se a cidade antiga. No entanto, os moradores do oeste da cidade não são nada simples. Como os primeiros habitantes da colônia, a maioria deles agora ocupa posições de destaque na quarta civilização, que podem ser consideradas posições de alto escalão. Além disso, a grande maioria dessas pessoas são pessoas que foram crescendo pouco a pouco com suas próprias mãos. Eles dedicam mais energia ao trabalho e ao desenvolvimento da civilização. Portanto, mesmo com a expansão da cidade, algumas áreas residenciais e vilas mais luxuosas foram construídas, mas ainda vivem em suas antigas casas e relutam em se mudar. No fim, uma lenda até se formou no planeta Aurora,
Na feia casa modular antiga no oeste da cidade, se você jogar um tijolo no passado, pode ser um ministro. Por exemplo, nesta residência, um homem de meia idade está preparando o café da manhã a ele mesmo. Ele tem um físico forte. Embora ele esteja usando apenas uma camiseta casual, sua postura alta e ereta ainda é como uma montanha, estável, confiável e cheia de força. Naquele momento, ele estava cuidadosamente espalhando os ovos fritos nas 3 tigelas do macarrão borboleta à sua frente. E polvilhava um pouco de sal fino. Ele parecia um dono de casa. Mas se fosse outra ocasião, para ir ao magnífico centro administrativo do planeta ao norte da cidade, quase todos se levantariam para saudá-lo, e depois o cumprimentariam respeitosamente, General Xiao. Isso mesmo, ele é o Major-General Xiao Guangua, um dos comandantes de linha de frente do 4º Exército da Civilização. Embora o posto seja apenas Major-General, sua antiguidade no Exército é quase incomparável, muito anterior à do atual comandante-em-chefe do Exército, Xian Hui. Xiao Guangua trouxe o ovo frito acabado e o macarrão borboleta. Primeiro deu uma tigela para a esposa, depois colocou a outra tigela do outro lado da mesa de jantar em um lugar vazio, e finalmente sentou-se no lugar, pegou uma colher e a pegou. Com uma colherada de macarrão borboleta colorido, ele gritou, engole. Venha comer. Ninguém respondeu, mas era comum ele comer algumas garfadas de borboleta, e depois pegar um pedaço de ovo na mesa. Naturalmente o entregar para o lado e dizer, vamos, experimente o que sua mãe fez para você primeiro. Torta de ovo. Ainda sem resposta. Você não pode sair, né? Xiao Guangua mandou o ovo direto para a frente, como se tivesse encontrado algo, e então o bateu abruptamente. Houve uma exclamação no ar, e então apenas uma menina fofa de 5 ou 6 anos apareceu do nada, com um grande pedaço de ovo espalhado no nariz. Af, pai, como você sabia que eu estava aqui? A garota perguntou, fazendo o bico e limpando o nariz com um lenço. Essa garotinha tem pele muito clara e um rosto rosa muito fofo. Embora tenha apenas 5 ou 6 anos, ela é muito mais alta que seus pares. Xiao Guangua sorriu. Seu pai lutou com a República Galáctica a vida toda. Não vi nenhum truque desses cavaleiros Jedi. Você ainda quer mentir para mim com esse truque? A garotinha franziu o nariz e retrucou. Já ouvi falar, mas você foi feito prisioneiro por aqueles Gungans quando se jogou fora do planeta Naboo. Xiao Guangua corou. Ah, aquela vez eu ia assistir a diversão sob o nome de um conselheiro militar, mas fui preso pelo grupo inútil de sindicatos. Não conta. Isso não conta. Por que você não faz? Falando do planeta Bespin, mas não do planeta Dirizachistoper. Seu pai e eu somos famosos nesses campos de batalha. Ok, parem de arrumar confusão, vocês dois. Comam bem o café da manhã, e depois Cianzi irá para a Academia da Força. Disse a esposa de lado. Seus olhos ainda estavam um pouco vermelhos, obviamente ela tinha acabado de chorar. Ele colocou o ovo frito na tigela da menininha e disse, coma mais. Da próxima vez que jantarmos juntos, não sei quanto tempo vai levar. Enquanto falava, lágrimas voltaram a encher seus olhos. Xiao Guangua deu um tapinha no ombro da esposa. Está tudo bem, eu disse o que deveria dizer ontem à noite. Andorinha tem uma força inata que é sua bênção, e também a bênção da nossa 4ª civilização. Mas eu não sei o que é essa Academia da Força. Tenho que mandar minha filha para lá, e não sei quando poderei te ver de novo. A esposa chorou. Oh, eu te disse. Esta academia é o segredo máximo do Estado, mas eu sei algumas coisas nela. Embora eu não possa garantir, garanto que Yanzi certamente receberá os melhores cuidados e os melhores do passado. Educação. Xiao Guangua disse. Então por que você não me conta? O que eu enviei foi minha única carne e sangue. A esposa disse irritada. Como posso dizer isso? Ainda quero ser tenente-general antes de me aposentar, certo? E se eu vezar o segredo aqui é voltar com o posto de cabo em alguns anos? Xiao Guangua reprimiu o pensamento no coração, relutante em contar uma piada ruim. Era a filha deles quem era sensata. Ela veio, deu tapinhas nas costas da mãe e disse, sem problema, mãe,
Eu com certeza. Volto quando me formar. Nesse momento, um apito soou do lado de fora da porta. Xiao Guangua foi até abrir, apenas para ver um Salarian parado na porta. Ao ver sua aparência, a aparência de Xiao Guangua mudou um pouco, porque pelas roupas daquela pessoa, ele claramente era membro da equipe de serviço especial Serra Rui. Ser pessoalmente escoltado por essa tropa aterrorizante e notória do lado da República Galáctica mostra o peso desse grupo de calouros da Academia da Força, assim como o peso desta Academia da Força. A pessoa da equipe de serviço especial Serra Rui olhou para Xiao Guangua e disse rapidamente: chegou a hora da reunião. Do General Xiao, vou buscar Xiao Yan para ir à academia. Partiremos direto da nave Manglore. Você não precisa seguir Xiao Yan terá melhor educação e treinamento e a próxima vez que você a vir será daqui a 5 anos, se nada mais. Xiao Guangua assentiu, virou-se para sua filha Xiao Yan, a segurou firmemente nos braços e disse com voz grave: trabalhe duro, Yanzi, você deve ser a melhor. A garotinha estava infectada e chorou. Não se preocupe, pai, eu com certeza serei a melhor. O carro suspensor ligou o motor e seguiu em direção ao porto espacial. Xiao Guangua fez uma saudação militar pesada para a sombra do carro. Sob o banho do sol nascente, sua figura era tão alta e ereta que ele merecia ser um soldado que defendesse sua família e o país. Então, só sentiu um par de braços quentes o abraçando suavemente por trás. Xiao Guangua acariciou as mãos ásperas da esposa devido ao trabalho doméstico de longa data, mas não conseguiu dizer uma palavra. Você também vai embora, certo? Disse sua esposa suavemente. Xiao Guangua suspirou. Planeta Maratal. Almirante Severance Tano já derrotou a República. Ela precisa ocupar a capital do planeta em um mês, e eu liderarei a 4ª Legião para lutar pessoalmente. O abraço da esposa ficou mais apertado. Você vai voltar, né? Eu costumava ter andorinhas comigo, agora. Agora. Ela soluçou. Xiao Guangua segurou firmemente a mão da esposa e disse suavemente: tenho que ir. Essa é uma responsabilidade sobre os ombros da nossa geração. Só deixe a gente terminar todas as batalhas que devem ser travadas, Yanzi e os outros. Quando eu crescer, você não precisa lutar. A esposa chorou diretamente, mas Yanzi estará no campo de batalha depois de voltar da Academia da Força, certo? O oponente é a República Galáctica. Quando essa batalha vai acabar? Xiao Guangua puxou a esposa e abraçou, acariciando suas costas, olhando para a silhueta de um grupo de fragatas de mísseis Valkyrie passando no céu. Seu tom era extremamente firme. Vamos vencer, com certeza. O anel estelar artificial girou lentamente nesse momento, passando pelo ar. As enormes sombras cobriam o céu e o sol, até no chão. Você podia ver as luzes densas no anel estelar, e havia enormes docas espaciais. Diante desse magnífico poder industrial, sua esposa parou de chorar e olhou para o céu com um olhar vazio, observando um ônibus espacial decolar na direção do espaçoporto, voando em direção ao céu. Fortescue capítulo 902 Satélite Dri 2 O anel externo da Via Láctea, o Pelgrim Sector. Este lugar pertence à parte sul do mapa estelar plano da Via Láctea, que é mais remoto do que os planetas Helios e Rhodes, que já estão em uma posição muito ao sul. Quase ninguém vai vir aqui. O último censo da República Galáctica do setor Pelgrim foi há 450 anos. De acordo com os dados da época, a população total do setor Pelgrim era de cerca de 6 milhões, distribuídos entre 9 planetas com atmosferas básicas, e os dados do censo são especialmente afirmados que o valor flutuante dos dados populacionais é de cerca de 20%. Em outras palavras, essa é uma área estrela real que o censo nem conhece. E a galáxia Dry é uma das galáxias completamente sem graça. Existem 3 planetas nesta galáxia, 2 dos quais são gigantes gasosos. Um é vermelho escuro devido à abundância de óxido de ferro na atmosfera, e o outro é azul devido à presença de metano. O terceiro planeta é completamente árido. A crosta e as camadas do solo neste planeta são pretas, e a atmosfera está cheia de substâncias ácidas, o que é completamente inadequado para a vida. Ao redor do planeta gigante gasoso vermelho escuro, há 4 satélites, Dri II,
que é o menor dos 4 satélites, porque a órbita dos satélites é a segunda na ordem de quase para longe, então é chamado de número 2. O satélite Drake II possui uma atmosfera fina, parte da qual é absorvida pelo planeta gigante gasoso, que só pode ser considerado mal capaz de permitir a sobrevivência da vida. Mas como toda a luz do satélite vem da luz da estrela refletida pelo planeta gigante gasoso, há muito pouca luz, e a temperatura do planeta está em torno de zero na maior parte do tempo. Cinza escuro é a cor principal deste planeta. A maioria dos lugares são desertos cinza escuro. Somente na região equatorial, porque a temperatura é um pouco mais alta, há precipitação e há alguma vegetação anã. No entanto, se a República Galáctica agora enviar pessoas ao sistema DRY para realizar um censo, receio que até minha mandíbula caia. Nesta galáxia, já existem pelo menos 7 grandes estações espaciais, todas elas estações espaciais de coleta de recursos docas espaciais dos JET. Mais de 30 grandes naves de guerra em forma de insetos cercam o planeta, e o número de cruzadores JET com 400 metros de comprimento também aumentou para 4. A galáxia DRY foi completamente protegida pelos JETs. Um ônibus espacial classe Nemoidia saltou do hiperespaço, dirigiu-se ao satélite DRY II e foi direto para a atmosfera lunar. O ônibus espacial sobrevoou um enorme deserto cinza escuro e depois sobrevoou um complexo de prédios no meio do deserto. Este complexo de edifícios parece muito antigo. Muitos lugares desapararam, mas agora foi reformado, e todos os lugares restaurados apresentam uma estrutura metálica dourada. Essas estruturas douradas dão ao planeta alguma cor, como se as formações rochosas cinza escuras estivessem envoltas em ouro. O transporte não atracou no porto fora do complexo de prédios, mas voou diretamente para o interior de um dos prédios. O interior é todo dourado e visualmente lindo. Quando a porta foi fechada, o programa de purificação de ar começou a funcionar, e logo o ar em todo o espaço ficou muito fresco, até um pouco floral. Nesse momento, a escotilha foi aberta e, sob o patrulho de alguns soldados das Forças Especiais Solaris, 6 crianças pequenas saíram da nave. Eles olharam ao redor curiosos. O estilo arquitetônico aqui obviamente não pertence à quarta civilização, e olhando para o tom dourado e as esculturas detalhadas, pode-se ver que as raças que construíram este edifício possuem um alto nível artístico, além de terem a capacidade de mostrar essa estética. Vem e combine funcionalidade com beleza. Xiaoyan também está entre vários filhos. Comparada a outras crianças, ela é mais calma, talvez por causa do seu grau relativamente alto de despertar da força. Por quê? Vem para a escola, mas entrega a gente para alienígenas. Um garotinho sussurrou atrás de Xiaoyan. Este planeta é muito árido, não parece que existe civilização, e muito. Parece que foi construído aqui de propósito para esconder os olhos e ouvidos das pessoas. Xiaoyan olhou para o menino, mas não o conhecia. Na verdade, eles já se tinham encontrado na nave, mas não ousaram dizer uma palavra na frente dos soldados solares de aparência séria. No caminho, havia até 2 crianças que choraram uma vez, e aqueles salarianos apenas se aproximaram e lhes deram alguns doces, e Xiaoyan foi até eles para confortá-los naquele momento. Este lugar é muito deserto. Acho que a luz dourada aqui deve estar numa cidade grande. Xiaoyan inclinou a cabeça disse. Este planeta é muito silencioso. O garotinho disse sério. Não consigo ouvir muitas vozes. Você tem um ouvido tão bom assim? Xiaoyan ficou muito interessado e perguntou novamente. Meu nome é Xiaoyan, qual é o seu nome? O garotinho respondeu, meu nome é Zhang Xuxian, eu te conheço, irmã Xiao. Eu estava lá quando você e seu pai vieram ao departamento de engenharia mês passado, e então você bateu no irmão chamado Luli, do Instituto de Pesquisa de Energia. O rosto de Xiaoyan ficou um pouco vermelho. Ah, essa pessoa se chama Luli. Vi ele pegando os lanches de uma menininha ao lado dele, mas o Lucansu não aguentou mais, então foi até ele e o bateu. Na verdade, aquele cara estava brigando. Bem incrível. Isso porque ele é 2 anos mais velho que você. Zhang Xuxian olhou para Xiaoyan e revirou os olhos. Ah! Ah! Ah!
Não é à toa. Ah. Xiaoyan não sabia o que dizer, então sorriu 2 vezes. Aliás, quantos anos você tem? Tenho 5 anos. Você deveria ser um pouco mais velho que eu, então pode me chamar de Xiao Shen. Zhang Shusheng disse. Oh. Então pode me chamar de Irmã Yanzi. Ah, se aqueles alienígenas ousarem te intimidar, pode me encontrar. Xiaoyan disse despreocupadamente, como uma adulta. Também olhou para as outras crianças. Você também. Ah, lá vamos nós. Zhang Shusheng disse de repente. Bem-vindos a Dra Segundo, crianças. Uma voz muito calma apareceu de repente na mente de todos, acompanhada por uma força que os fez se sentir muito confortáveis, deixando-os nervosos. Também parece muito mais leve. Então, 2 pessoas entraram pela entrada. Protoss Zekaras, e outra mulher humana com uma máscara ornamentada. Eu sou Zekras, Protoss. Esta é a sacerdotisa. Você estudará e viverá sob nossa orientação na próxima vez. No mundo da psíquica e da força, entender, sentir, e então, veja sua própria realidade. Fortscrolls capítulo 903. Os deficientes da Timatael olhava para as crianças através do vidro unidirecional. Eram 6 pessoas no total, 4 eram humanas, a outra era a criança da avó e a outra era a criança do Zeru. Seus olhos permaneceram em Xiaoyan e Zhang Shusheng por um tempo. Vossa Alteza, não vem ver essas crianças? A mestre Jedi ressuscitada Grembeti perguntou do lado. Não há necessidade de pressioná-los mais, eles ainda são jovens, e agora essa guerra civil não é o momento para eles se apresentarem. Dati Martael disse friamente, a participação da sacerdotisa dará a essas crianças um ambiente de ensino ideal. Embora, se ela empunhar uma espada para mim, ela se tornará a pessoa mais forte aqui depois de mim, mas, comparado a estas, gostaria de vê-la cultivar mais sangue fresco para mim. Aideward, o mestre Jedi ressuscitado do outro lado, disse, a garota é filha do major-general do exército Xiao Guangua, chamado Xiaoyan. Segundo o relatório de Xiao Guangua, ela gradualmente despertou a habilidade de ser invisível há alguns meses. O menino mais novo é Zhang Shusheng, filho de Zhang Jiarui, engenheiro-chefe adjunto da Tailun Avi Industries. Dizem que ele consegue ouvir mais sons durante o ano todo, até os sons de árvores e pedras, e não percebemos isso até recentemente. Grembet disse à parte, nossa quarta civilização não está fazendo um bom trabalho com o censo porque não temos mais pessoas da força para isso. E o censo das pessoas sensíveis à força sempre foi muito difícil, muito detalhado e lento, e a Ordem Jedi não consegue fazer o seu melhor. Tivemos muita sorte de conseguir desenterrar essas 6 crianças desta vez. Dati Martael disse, sob o controle da quarta civilização, os salarianos, vacianos e semirianos têm talentos fracos na força, e as chances de parecer sensíveis à força são muito baixas. Pelo contrário, a população do povo Ailu é de apenas cerca de 500 milhões, mas fico um pouco impressionado com o fato de tanto ter uma pessoa tão talentosa e sensível à força. Considerando a relação entre Ailu e nós, minha sugestão é fortalecer a educação sobre lavagem cerebral dessa criança. Disse Grembet. Dati Martael observou as crianças caminhando em direção à área residencial sob a liderança de Zekaras, seu rosto ainda sem expressão. Não há necessidade de ser tão deliberado, isso só restringirá o crescimento desta criança. E por mais de 10 anos, não foi difícil para ela aceitar as ideias da quarta civilização. Sim. Os 2 mestres Jedi ressuscitados responderam respeitosamente. Dati Martael os olhou com um pouco de indiferença. Agora, ele tem observado gradualmente que aqueles que são ressuscitados por ele usando a técnica da ressurreição perderam a capacidade de criar e oportunidade de crescer, o que é um efeito colateral. Assim como as 2 pessoas à sua frente, eles foram perdendo gradualmente a espiritualidade anterior, especialmente a Grembet. Como mestra Jedi Bossa, Grembet era originalmente uma pessoa com que alta e uma inteligência aguçada para inteligência, mas agora também se tornou sem graça. Mesmo que estivessem ensinando aquelas crianças ali na Aliança do Crepúsculo, começaram a se sentir um pouco impotentes e não conseguiam ensiná-las de acordo com a situação específica dessas crianças.
Foi isso que Zecaras lhe disse. Segundo Zecaras, eles já são mortos-vivos e não são adequados para a aliança do crepúsculo. O destino deles é lutar até a morte no campo de batalha. Seria melhor se pudessem colocar alguns cavaleiros Jedi nas costas. Outro exemplo de ainda mais fracasso é Lu Feng, do Departamento de Ciência da Computação, que cometeu suicídio. Ele já foi um talento de elite, um dos anciãos do Departamento de Ciência da Computação, mas no caos causado pelo mestre especialista em computação Tremi Bullard se conectando à rede dos Jet, foi morto pelos Jet. Matar. Depois disso, Darth Martael ressuscitou Lu Feng para evitar que a pesquisa do projeto Jet desmoronasse e permitiu que ele continuasse liderando o Departamento de Engenharia de Computação para realizar o projeto Jet. Quando restaurou os projetos de pesquisa danificados, Lu Feng fez um bom trabalho, mas com o desenvolvimento de alguns novos projetos, ele não conseguiu acompanhar de jeito nenhum. Ele nem conseguia tentar escrever uma nova linha de código, não entendia por que teria outro significado quando montado em uma nova ordem. Então, ele passou de uma posição técnica para uma posição de gestão, o que não é bom aqui, e depois virou um escriturário. No fim, ele se tornou um emprego ocioso, com altos salários e esperando para morrer. Na verdade, ele nem consegue comer e esperar morrer. Ele come sem gosto, não tem desejo por mulheres, e é difícil entender isso ao assistir filmes. Então ele só podia viver no álcool o dia todo, se anestesiar e se enganar achando que não podia fazer essas coisas porque estava bêbado. Finalmente, ele pensou em suicídio. Mas ele nem conseguia completar esse pensamento, porque era um acessório de Darth Martael. Das Martael só se lembrou de uma pessoa assim depois que teve sua ideia. Ele tinha um pouco de entendimento do estado de Lu Feng no Departamento de Tecnologia da Computação e então deixou de lado as restrições sobre ele. Então, há 2 meses, Lu Feng dirigiu uma nave espacial diretamente contra o laser de mineração de uma barcaça de mineração de nível delírio, transformando-o em pó cósmico e tirando sua vida. Esse defeito na técnica de ressurreição não deve ser resolvido por seu mestre, Darth Plagueis. No entanto, Darth Plagueis não se importava muito com a criatividade das pessoas ressuscitadas. Todo o seu foco era se a técnica de ressurreição poderia manter o talento da força. Então, em última análise, ainda aponta para a mesma resposta: transferência essencial. Na verdade, foi porque Lu Feng foi ressuscitado cedo demais. Naquela época, seu plano de ressurreição, baseado na combinação da técnica de transferência de essência inacabada e da tecnologia de backup de memória do piloto clone em Eve, ainda não havia sido concluído. Ter a oportunidade de viver uma vida relativamente normal. Comparado a esses exemplos fracassados, a única diferença é a dela Katis. Ela também é uma pessoa ressuscitada, mas não tem tantas restrições por causa do cristal Kyber feito pela alquimia Sith que ela instalou no peito. Ou porque ela usou no começo. Qual é a operação diferente quando a técnica de ressurreição é usada? Isso é desconhecido. E mais pesquisas são necessárias. Darth Martael levantou a mão, condensou uma massa de força vital em sua mão, olhou para ela por um tempo e então a dispensou, perguntou: quantos resultados Zecaras pesquisaram sobre a literatura relacionada ao amuleto de Muir? Green-Betty abaixou a cabeça e disse: os Zecaras indicaram 17 possíveis locais para nós, e estamos investigando um a um. É que algum tempo atrás por causa do processo de batalha, vão encontrá-los um por um. Você ainda tem no máximo 1 mês. Depois disso, não importa como a busca avance. Apresente-se ao planeta Glenson e prepare-se para participar da batalha do planeta Eliadu. Disse Darth Martael de forma leve. Como ordenado. Os dois responderam com a cabeça baixa. Os olhos de Darth Martael gradualmente ficaram frios, e eles não podiam deixar os dois continuarem rígidos. Caso contrário, talvez a flexibilidade deles caísse a ponto de nem conseguirem lutar, o que não valeria a pena o ganho. Enfim, agora, ainda existem Siritaquia de Galia nos Cavaleiros Jedi ressuscitados. A batalha pelo planeta Eliadu está destinada a ser uma batalha aí. Use sua vida para fazer uma nota de rodapé para a grande vitória da quarta civilização. Ele definiu o futuro para os dois.
Fortescue capítulo 904. A nova de Corelia. O tempo entrou em 21 ab, março. A guerra que se acendeu por toda a galáxia se intensificou novamente. Em 15 de março, a Associação Bancária Interestelar e o quarto grupo lançaram repentinamente um ataque à parte norte da galáxia. Eles reuniram uma poderosa força de 30 cruzadores de batalha classe Behemoth e mais de 50 fragatas de comunicação classe Generosity para lançar um ataque surpresa repentino. A frota do 8º Exército da República Galáctica que cercava o planeta Maquieto estava quase à beira do colapso diante de uma força tão formidável que o mestre Jedi Sastin liderou pessoalmente um esquadrão de caças para atacar a nau Capitânia da frota separatista. O cavaleiro Jedi sombrio Lulix, que estava no comando, quase foi morto por Sastin. Quando fugiu às pressas, a frota da República finalmente aproveitou essa única oportunidade para aproveitar o caos da frota separatista e se retirar do campo de batalha. Imediatamente depois, o Lulix desacelerado liderou a frota e começou a atacar um importante nó no canal de hiperespaço, que levava ao quartel-general do 8º Exército no planeta Odermantel, planeta Janfatal. Enquanto o planeta estava sitiado, os trabalhadores muito oprimidos entraram em greve, recusando-se a produzir qualquer produto para o governo do planeta para resistir à invasão da Confederação dos Sistemas Independentes. Após analisar a situação da batalha, o Comando Supremo Estratégico da República Galáctica acreditava que a ofensiva no norte não poderia ser ignorada, pois provavelmente levaria à perda do controle da relativamente estável região norte da galáxia novamente após os campos de batalha do oeste e do sul serem atingidos. No entanto, as frotas em todos os aspectos agora estão sobrecarregadas, e o efetivo e os comandantes também são muito curtos. Após discussões com a Ordem Jedi afirmou que não poderia fornecer mais pessoal para ajudar agora que o mestre Windu estava gravemente ferido. Campo de Batalha do Norte. Como resultado, o Comando Estratégico Supremo da República fundou uma seita Jedi fragmentada, a Seita Artis. Essa seita recusou-se a aceitar a liderança da Ordem Jedi, mas continuou a servir a República Galáctica como um pequeno grupo semi-independente, liderado por um cavaleiro Jedi humano chamado Jyn Artis. Jyn Artis prontamente aceitou o chamado da República. Ele liderou uma equipe de cavaleiros Jedi da seita Artis até o planeta Coruscant e participou da discussão da batalha. Depois disso, o presidente da República Galáctica, Sheev Palpatine, emitiu pessoalmente uma ordem administrativa, e uma frota foi enviada no sistema coreliano para reforçar o planeta Janfatar. A Associação Bancária Interestelar e a frota combinada do quarto grupo desdobraram metade de suas forças no planeta Janfatar, e outras frotas foram para as galáxias vizinhas expandir seus resultados. Nesse momento, a frota liderada por Jyn Artis lançou um ataque surpresa contra eles. Muitas das frotas da República Galáctica são pequenas naves espaciais produzidas pela Corellian Engineering Company. Além de alguns cruzadores de batalha da classe Chaser sob comando do mestre Sastin. Embora haja muitos, a situação da batalha ainda não é otimista. Os cruzadores de batalha da classe Behemoth demonstraram grande poder nessa batalha. O canhão de plasma concentrado, semi-baseado em eixos equipado na proa do navio, o canhão Yamato, era extremamente poderoso, causando grandes danos aos grandes couraçados liderados pela classe Chaser. Diante dessas pequenas naves de guerra, as matrizes de canhões laser de dispersão arar em ambos os lados da classe Behemoth também desempenharam um papel excelente. O surgimento desse tipo de couraçado forçou a frota da República Galáctica a usar um grande número de grupos de caças para atacar os cruzadores de batalha classe Behemoth, e dessa forma, a supressão das fragatas de comunicação classe Generosity foi flexibilizada. Embora as fragatas de comunicação classe Generosity já sejam navios de guerra muito atrasados, os canhões turbolaser pesados montados em duas posições na proa são igualmente poderosos. Agora que o grupo de caças da República não estava mais contido, as fragatas de comunicações classe Generosity puderam usar seu poder de fogo ao máximo, causando mais danos do que em batalhas anteriores. Vendo que era mais um fracasso,
Nesse momento, a nau capitânia da frota da República recebeu repentinamente uma comunicação. Essa comunicação veio de um navio de desembarque de assalto classe Cheerleader chamado Leveler. O jovem capitão desse couraçado deu alguns conselhos de combate. Ele analisou cuidadosamente a situação do campo de batalha e sugeriu que o comandante da frota ajustasse a formação. Dividir a frota em 10 esquadrões para assediar e atrasar o tempo, e então desembarcar o exército em Janfatar o mais rápido possível. Ele disse ao comandante da frota: o uso explosivo de energia pelos novos cruzadores de batalha classe Behemoth, como o separatismo, definitivamente exige um longo ciclo de carga, e o recarga desse ciclo é o momento em que lançamos um contra-ataque. E, devido à diferença na força da frota, sugiro lançar uma operação de desembarque o mais rápido possível, para conter a ação de ataque no planeta e recuperar o apoio do planeta. Espere 10 minutos por mim. Depois disso, o presidente da República Galáctica, Shiv Palpatine, emitiu pessoalmente uma ordem administrativa, e Ruma. Frota foi enviada para a Galáxia Coreliana para reforçar o planeta Janfatar. A Associação Bancária Interestelar e a frota combinada do quarto grupo desdobraram metade de suas forças no planeta Janfatar, e outras frotas foram para as galáxias vizinhas expandir seus resultados. Nesse momento, a frota liderada por Jaina Artis lançou um ataque surpresa contra eles. Muitos dos navios da República Galáctica são pequenas naves espaciais produzidas pela Corellian Engineering Company. Além de alguns cruzadores de batalha da classe Chazer sob comando do mestre Sastin. Embora haja muitos, a situação da batalha ainda não é otimista. Os cruzadores de batalha da classe Behemoth demonstraram grande poder nessa batalha. O canhão de plasma concentrado semi-eixo equipado na proa do navio, o canhão Yamato, era extremamente poderoso, causando grandes danos aos couraçados de grande escala liderados pela classe Chazer. Diante daqueles pequenos navios de guerra, as matrizes de canhões laser de espalhamento ar em ambos os lados do gigante também tiveram um reflete excelente. O surgimento desse tipo de couraçado forçou a frota da República Galáctica a usar um grande número de grupos de caças para atacar os cruzadores de batalha classe Behemoth, e dessa forma, a supressão das fragatas de comunicação classe Generosity foi flexibilizada. Embora as fragatas de comunicação classe Generosity já sejam navios de guerra muito atrasados, os canhões turbolaser pesados montados em 2 posições na proa são igualmente poderosos. Agora que o grupo de caças da República não estava mais contido, as fragatas de comunicações classe Generosity puderam usar seu poder de fogo ao máximo, causando mais danos do que em batalhas anteriores. Vendo que era mais um fracasso, nesse momento, a nau capitânia da frota da República recebeu repentinamente uma comunicação. Essa comunicação veio de um navio de desembarque de assalto classe Cheerleader chamado Leveler. O jovem capitão desse couraçado deu alguns conselhos de combate. Ele analisou cuidadosamente a situação do campo de batalha e sugeriu que o comandante da frota ajustasse a formação. Dividir a frota em 10 esquadrões para assediar e atrasar o tempo, e então desembarcar o exército em Janfatar o mais rápido possível. Ele disse ao comandante da frota: o uso explosivo de energia pelos novos cruzadores de batalha classe Behemoth, como o separatismo, definitivamente exige um longo ciclo de carga, e o recarga desse ciclo é o momento em que lançamos um contra-ataque. E, devido à diferença na força da frota, sugiro lançar uma operação de desembarque o mais rápido possível, para conter a ação de ataque no planeta e recuperar o apoio do planeta. Fort Scourge capítulo 905 Batalha de Jean Fatal. A evolução inesperada sobrecarregou o Cavaleiro Jedi das Trevas Lulex, comandante da Associação Bancária Interestelar e da frota combinada do quarto grupo. A frota dispersa da República tornou impossível para ele alcançar resultados decisivos em curto período de tempo graças ao poderoso poder de fogo frontal dos cruzadores de batalha classe Behemoth e das fragatas classe Generosity, e quando viu que a frota da República começava a pousar no planeta Janfatar, ele ficou ainda mais em pânico. Os líderes da Organização de Greve dos Trabalhadores no planeta têm implorado amargamente, solicitando à frota da Confederação dos Sistemas Independentes que envie reforços o mais rápido possível.
como um poderoso exército clone da República avança em direção à capital Atar, o exército que desertou por simpatia pelos trabalhadores não é páreo para o exército clone. O Luolix era apenas um aprendiz Jedi com qualificações gerais. Durante a Batalha de Bespin, ele foi favorecido por Darth Matael ao trair seu mestre Grinbert, dando-lhe o lado sombrio. A força pode disparar. No entanto, no fim, ele ainda era um aprendiz Jedi com qualificações médias, e não conseguia tomar uma decisão. Sob o pedido dos líderes da organização de ataque, o Luolix pensou por um tempo e sentiu que o apoio ao planeta também era algo muito importante, então também reprimiu a força de desembarque, apesar do assédio à frota da República. No entanto, comparada à frota da República, que possui navios de desembarque de assalto classe Shear, a frota nas mãos de Luolix é completamente uma configuração para batalhas decisivas da frota, embora o número de fuzileiros que a classe Behemoth pode transportar também seja limitado. Não muito, mas seria muito mais complicado enviar para o planeta. O aumento dos alvos de combate também dispersou a força da frota confederada no sistema independente, e a batalha terrestre no planeta Janfatar também eclodiu. Dezenas de milhares de legiões de robôs confederadas da galáxia independente entraram em Atar, a capital do planeta Janfatar. Naquela época, a cidade já havia sido ocupada por mais da metade da Organização dos Trabalhadores em greve. Após a convergência do Exército da Organização dos Trabalhadores e da Legião Robótica, batalhas de rua intensas se expandiram de acordo. A organização do partido governante no planeta não estava disposta a ser expulsa da capital. Eles mobilizaram reforços de todo o planeta e queriam lançar um contra-ataque. Após o desembarque do exército da República, os Cavaleiros Jedi da Seita Artis, liderados pelo Jain Artis, lideraram o exército clone para dentro da cidade vindos de várias direções ao mesmo tempo, lançando uma operação de guerrilha muito flexível. O jovem comandante da República Galáctica Gilad Pellaeon começou a emergir, e sob seu comando central, o exército clone atuou como uma força de combate mais poderosa, e eles assediaram o exército da Organização dos Trabalhadores e o exército robótico da Confederação dos Sistemas Independentes em todos os lugares, embora o número tenha aumentado a desvantagem, mas isso continua atrasando o tempo da batalha. A briga de rua durou cerca de 5 dias. Enquanto tropas de todo o mundo corriam para a capital do planeta, o exército robótico da Confederação dos Sistemas Independentes e o exército da Organização dos Trabalhadores começaram a recuar. No entanto, nesse momento, o chefe do governo do partido governante do planeta, que havia visto o amanhecer da vitória, estava um pouco empolgado. Ele executou publicamente o líder da organização operária que capturou e ordenou que o seu exército acelerasse o progresso. Os trabalhadores são completamente esmagados e expulsos da capital. É melhor matá-los todos. Girard Pellaeon se opôs fortemente a essa resolução, mas o chefe do governo do partido governante, que havia ficado deslumbrado com a vitória, simplesmente desprezou esse jovem comandante que acabara de completar 30 anos e emitiu uma ordem para atacar de forma geral com um aceno de mão. O partido governante do planeta, com o apoio da República Galáctica, explorou a classe trabalhadora do planeta. Tudo o que querem são seus próprios interesses econômicos, e não se importam com os outros. Durante o ataque frenético das forças do governo, a cidade de Atar foi severamente danificada, e um grande número de vítimas civis foi causado durante a batalha. Sem contar que as forças do governo começaram a realizar uma purga global. Todos os trabalhadores que participaram da greve foram presos e executados sem julgamento. No entanto, essa abordagem despertou a resistência dos civis no planeta. O Luolix não é uma pessoa medíocre imediatamente aproveitou a oportunidade para distribuir um grande número de armas para esses civis. Nessa direção, a Confederação das Galáxias Independentes tem controle insuficiente, e não há tantas armas enviadas. Então ele entrou em contato com o famoso traficante de armas, Santa Yuri Orlov. Para esse tipo de apoio à rebelião planetária contra o partido governante, Yuri Orlov fez muito desde o início de Celia Planet. Pode-se dizer que ele está muito familiarizado com isso.
Aproveitando a frota da República a ser dominada pelos cruzadores de batalha da classe Behemoth, a Confederação dos Sistemas Independentes, pequenas naves de transporte carregadas com várias armas entraram no planeta Janfatar e voaram até os locais onde ataques e levantes eclodiram. Cidade, entregando armas. Yuri Ulo tinha muita certeza do que esses insurgentes precisavam. Ele enviou uma grande quantidade de armas baratas, incluindo lançadores de foguetes anti-tanque, morteiros, foguetes de curto alcance, mísseis antiaéreos individuais e rifles de precisão. Após entrar na cidade, embora o exército regular do partido governante de Janfatar contasse com tanques e artilharia, eles estavam sendo constantemente atacados no complexo ambiente urbano e devastados. A revolta rebelde no planeta Janfatar finalmente se intensificou a ponto de se tornar incontrolável. Os soldados clones da República Galáctica foram instruídos a nunca atirar em civis, mas à medida que mais e mais civis iam para o campo de batalha, eles precisavam parar. Levantes operários eclodiram em quase todas as cidades do planeta. O exército do partido governante só pôde ficar preso na capital Atari e não ousou sair. Em vez disso, o exército clone da República Galáctica e o exército robótico da Confederação dos Sistemas Independentes tornaram-se papéis de apoio. A batalha inicial foi desfavorável, e um capitão Girard Pelaine, um tanto frustrado, teve que apresentar um pedido de retirada ao comandante da frota. No entanto, seu propósito original de combate também foi alcançado. Essa batalha terrestre já dura um mês, e quase toda a sua energia está envolvida na batalha terrestre. A frota de Ululix nunca conseguiu derrotar a frota da República. No final, Girard Peleon retornou ao campo de batalha espacial. Esse fracasso não afetou a avaliação do almirante sobre ele, e ele ingressou em sua equipe. Durante este mês, a frota da República também recebeu muitos suplementos. O número de cruzadores de batalha da classe Chazer aumentou para 20, e o grande número de caças transportados por eles causou enormes danos à frota combinada da Associação de Bancos Interestelares e do Quarto Grupo. Ameaça. Nesse momento, houve notícias de um ataque repentino dos jets. Os alvos de seus ataques não eram apenas a República Galáctica, mas também a área de controle da Confederação das Galáxias Independentes. Então a batalha espacial no planeta Janfatar terminou, e os dois lados começaram a recuar. Fortscrolls capítulo 906 Desenvolvimento da situação de batalha. A batalha do planeta Janfatar durou mais de um mês. Surpreendentemente, não foram a República Galáctica e a Confederação das Galáxias Independentes que decidiram o resultado. Pelo contrário, o traficante de armas Yuri Urloviu, planeta Janfatar, o governo do partido governante e os grupos de greve dos trabalhadores tornaram-se os protagonistas. A batalha terminou abruptamente com um surto súbito e massivo dos jets, mas antes disso, a revolta operária no planeta Janfatar havia sido bem sucedida, derrubando o governo do partido no poder e estabelecendo seu próprio regime operário. Eles odiavam a República Galáctica e imediatamente anunciaram sua participação na Confederação dos Sistemas Independentes e declararam guerra à República Galáctica após estabelecerem seu regime. Embora a República Galáctica não tenha tido sucesso nessa batalha, o capitão Girard Pelaine, capitão da nave de desembarque de assalto classe Sher Correction, ainda estava emergindo. Ele fez sugestões importantes para a operação dessa batalha, permitindo que a própria frota se dispersasse e fosse hostilizada, e pousada à força no planeta Janfatar, induzindo Lulix a cometer ações erradas, e uma vez permitiu que a República visse o amanhecer da vitória. No campo de batalha espacial, o mestre Jedi Sasting, Anakin Skywalker, mestre Ahsoka Tano e aprendiz lutaram lado a lado, resistiram à forte pressão da frota confederada da Galáxia Independente e também permitiram que o samurai Jedi sombrio do outro lado, o Lulix, nem tivesse coragem de sair com um caça. Todas as multidões trabalharam juntas e finalmente bloquearam a invasão da Associação Bancária Interestelar e da frota combinada do Quarto Grupo. Para a Quarta Civilização, o plano original era torcer para que a frota combinada pudesse alcançar o planeta Odermantel, capital do Oitavo Exército da República, e então acompanhar lentamente a República Galáctica para encenar um drama de
Invasão Jet. No entanto, foi inesperado que a frota estivesse bloqueada no planeta Jean-Fatar. Embora tenha conseguido induzir a revolta dos trabalhadores no planeta Jean-Fatar, finalmente ocupou o planeta, mas já havia sido um mês depois. Em um mês, coisas suficientes aconteceram, o suficiente para que as aterrorizantes capacidades industriais do Quatpower, Dock da República Galáctica e da Corellian Engineering Company lançassem mais naves de guerra na guerra. A frota da República Galáctica reunida no planeta Odermantel agora conta com 20 cruzadores de batalha classe Chaser-E. Mais de 300 naves de guerra pequenas e médias produzidas pela Corellian Engineering Company, que são poderosas. No caso de perder a primeira oportunidade, que Jean, chefe do Estado-Maior do mais alto comando militar da Quarta Civilização, ordenou suspender a ofensiva no planeta Odermantel e focar nos jets. Depois, espere a hora e derrube a frota com os jets. Ponto. Durante o período de um mês, de março a abril, quando a Batalha de Jean-Fatar continuou, a situação na galáxia mudou drasticamente. Grande progresso foi feito nos raiders do setor central planejados pelo General Grievous. O capataz da Aliança Técnica Walter Tamber mais uma vez liderou o exército para atacar o planeta Hylus, capital do 14º Exército da República. No enredo original, após Walter Tambor se retirar do planeta Hylus, a Confederação dos Sistemas Independentes não pôde continuar a ofensiva devido à frota móvel sobrecarregada. Então a situação política no planeta Hylus começou a se estabilizar. A partir de então. Mas agora a situação é completamente diferente. A falta de uma frota móvel tornou-se a República Galáctica, o que também permite que a Aliança Tecnológica lance um segundo ataque. A poderosa frota de 5 cruzadores de batalha classe Hydra, 3 contratorpedeiros classe Shani e 20 fragatas classe Generals bloqueou o planeta. Ao mesmo tempo, um exército de robôs de 1,1 milhão varreu todo o planeta Hylus, protegendo os mestres Jedi de Nikto. Imagundi morreu em batalha, e a cidade de Lezu, capital do planeta Hylus, finalmente caiu. O planeta natal Twi'lek caiu nas mãos da Confederação dos Sistemas Independentes, e a União Tecnológica não era tão falante quanto a Quarta Civilização. Da última vez que o grande encarregado Walter Tambor voltou ao planeta, ele havia oprimido brutalmente os Twi'leks por vingança. Todos os Twi'leks que ousaram resistir foram vendidos como escravos para construir enormes fábricas robóticas para a União Tecnológica. Quando há opressão, há resistência. Os Twi'lek iniciaram uma longa guerra de guerrilha e movimento de resistência sob a liderança do líder da resistência Shun Sindura. A queda de Hylus também marcou que o 14º Exército da República Galáctica, o RTU, tornou-se o segundo exército a ser dizimado após o 19º Exército. Ao mesmo tempo, o General Grievous liderou pessoalmente a frota AI, com a ajuda da discípula sombria do Conde Dooku. Azaven III capturou as 2 luas habitáveis do sistema Antar, Antar 4 e Antar Torre 5. A queda da galáxia de Antares marca que a Confederação das Galáxias Independentes realmente trouxe a guerra para o anel interno da Via Láctea. Essas não são as 2 incursões lançadas por Severance Tan, nem que Cato Neimoidia e Skyko estavam originalmente nos círculos internos e centrais, e depois se juntaram diretamente à Confederação, mas passo a passo, as linhas de batalha são estendidas. Como esperado pelo plano do General Grievous, após a queda da galáxia Antar, a República Galáctica teve que concentrar suas forças no transporte da Estrela do Anel interno para a galáxia Adelong, impedindo que a Confederação dos Sistemas Independentes usasse a galáxia Antar como trampolim para se mover e destruir o anel interno da galáxia. Afetada pelas batalhas nessas direções, a Batalha da Quarta Civilização também fez grandes progressos. 21 AB, em 12 de março, o almirante Severance Tan, que de repente liderou 35 cruzadores pesados classe Dreadnought para atacar o planeta Malastar, derrotou a República Galáctica e quis passar pelo Fjord Malastar para reforçar ele. A frota do planeta Edo bloqueou o planeta Malastar e instalou um grande número de bloqueadores de hiperespaço no Fjord Malastar. No próximo meio-mês, a República Galáctica reuniu a frota que originalmente queria reforçar o planeta Liedo e queria
atravessar o fiord Malastar, mas sob o comando genial de Severance Tannist, a frota da República Galáctica recuou. Novamente. Depois disso, o general da Aliança Comercial Martok, que havia encerrado a missão no planeta Arenkar, liderou 3 couraçados da classe Lukiruk até o planeta Maratar, onde se juntaram à tão aguardada 4ª Legião. Após iniciou-se a operação de pouso no planeta Maratar. O Major-General Xiao Guangua do Exército da 4ª Civilização dirigiu pessoalmente a operação terrestre. O motivo pelo qual essa batalha de invasão do planeta Maratal não foi apenas investida no 4º Exército, mas também dirigida pelo próprio Xiao Guangua, é porque há outros significados por trás dessa batalha de desembarque, que está destinada a ser extremamente difícil. Lutar. Em 33 de março, a República Galáctica reuniu novamente sua frota para atacar o Fiord Malastar e, desta vez, reuniram 20 cruzadores de batalha classe Chazer. Porque a batalha no Fiord Malastar estava diretamente relacionada aos reforços da República Galáctica para o planeta Eliadu, capital do 18º Exército. Porque no caso da queda do planeta Hylos e da aniquilação do 14º Exército, uma vez que o planeta Eliadu cair, pode-se dizer que as regiões sul e oeste de toda a galáxia não serão mais propriedade da República Galáctica. Além disso, o Departamento de Inteligência da República Galáctica também recebeu mais informações. Notícias de canais desconhecidos indicam que os 178 couraçados da frota Blade capturados pelo planeta Dawn serão reformados até o final de abril, no mínimo. Naquele momento, não há dúvida de que esses 178 cruzadores pesados classe Dreadnought irão direto ao planeta Eliadu e conquistarão completamente o planeta. Portanto, ao contrário da adesão do 8º Exército ao planeta Odermantel e a direção do Anel Interno ao planeta Deron, a República Galáctica lançou uma ofensiva ativa contra o planeta Malastar. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.